Havia um homem na terra que era muito justo e temente a Deus. Seu nome, Elias. Este agradou tanto o coração do Criador, que Deus não o permitiu que morresse, e sim levado vivo aos céus. Elias foi um dos mais importantes profetas relatados na Bíblia Sagrada, e sua vida é sem dúvidas uma referência de fé inabalável diante do Criador. Assista este vídeo até o final e conheça a incrível história de um dos principais profetas da Bíblia Sagrada, o profeta Elias. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada é, sem dúvidas, um dos livros mais importantes para a humanidade. Nela existem muitas histórias que falam sobre Deus e sua interação com o homem e mostra a autonomia do Criador mediante a vida e a morte. Na Bíblia existe uma das histórias mais impressionantes e importantes para a fé em Deus, que é a história do profeta Elias. Um homem que foi reconhecido pelo Criador, vivendo uma vida tão justa e fiel, que Deus não permitiu que este provasse da morte. E com isto, Elias foi levado vivo aos céus. As Sagradas Escrituras não revelam nada sobre a vida pessoal e familiar de Elias. A única coisa que sabemos é que ele era um tisbita, da cidade de Tisbe, em Gileade, que ficava a leste do Rio Jordão. O nome Elias é pronunciado em hebraico Eliyahu, por vezes Eliá, que tem por significado o Senhor é o meu Deus. A história deste importante profeta é registrada nos livros de 1º e 2º Reis das Sagradas Escrituras. O profeta teria vivido por volta do ano 850 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. É importante lembrar que neste período, o povo de Israel estava dividido em 2 reinos. Judá era o reino do sul, com capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, com capital em Samaria. A história conta que o ministério profético de Elias havia se dado em uma época muito difícil da história do povo de Israel, devido ao rumo que a nação teria levado diante de Deus. O Reino do Norte havia alcançado uma posição econômica muito boa, desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte do rei Salomão. O rei Omri, sendo o 6º rei de Israel, que ficava ao norte, acabou estabelecendo boas relações com nações vizinhas, e com isto acabou casando seu filho Acabe com uma das filhas de Etibaal, rei dos Sidônios, chamada Jezabel. Com isto, muitos problemas começaram a ocorrer com a nação israelita, pois Acabe e Jezabel acabaram introduzindo a idolatria, culto e adoração a deuses pagãos dentro da cidade santa.
Israel começou então a adorar falsos deuses como Baal, que era o principal deus dos fenícios e cartagineses, e também a Moloque, que era um deus dos amonitas. Este, entre outras muitas culturas, é muito conhecido por ser um demônio. Com isto, Israel se contaminou com o culto pagão, fazendo sacrifícios de crianças inocentes a Moloque, algo que era abominável ao Senhor. A missão do profeta Elias, dada por Deus, foi de lembrar que o povo de Israel havia se esquecido do verdadeiro Deus, e com isto bater de frente com os falsos deuses, a fim de acabar com os sacrifícios humanos que estavam acontecendo. E neste contexto de paganismo e idolatria, Elias era o porta-voz do Deus Todo-Poderoso. A história conta que Elias foi até o rei Acabe e proferiu a seguinte mensagem: Vive, ó Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por conta dos atos de idolatria de Israel, uma grande seca se estabeleceu sobre a nação. Esta seca foi para contrariar e bater de frente com o deus pagão Baal, pois este era considerado o deus da vida e da fertilidade. E isto seria uma maneira de dizer que Baal nada mais era que uma grande mentira. Após o pronunciamento da grande seca, Elias foi ordenado por Deus para que se escondesse em uma terra que ficava no oriente, próximo ao ribeiro de Querite. Neste lugar, Elias foi alimentado por Deus com água do ribeiro, e milagrosamente o Senhor enviava pão e carne por meio de corvos. No entanto, por conta da grande seca, o ribeiro secou, e Elias então foi instruído por Deus a visitar a casa de uma viúva da cidade de Sarepta, que se localizava nas terras de Sidom. A história conta que quando Elias chegou à casa da viúva, logo se deparou com um local de grande pobreza. A viúva catava lenha, e quando o profeta a viu, lhe pediu que o desse um pouco de água. E logo que ela vinha trazendo, ele também lhe pede um bocado de pão. Porém, a viúva respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de lenha para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar sua comida. Mas primeiro, faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva sobre a terra. Com isto, o milagre aconteceu. A farinha se multiplicou e o azeite transbordou. E tiveram comida suficiente para aguentar a seca que assolava a Israel. A história conta que certo dia o filho da viúva veio a adoecer, e com isto este veio a falecer. A viúva, frustrada, quando viu o profeta, se indignou. Esta havia associado a morte de seu filho com a presença de Elias. E com isto ela falou: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus se lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho?
Elias então lhe responde: dá-me o teu filho. E levando o menino até a parte superior da casa, Elias invocou a palavra do Senhor, e clamando em alta voz, o profeta falou: ó Senhor meu Deus, por que aconteceste esta coisa terrível a esta viúva? Ela me hospedou, e agora tu mataste o filho dela. Ó Senhor, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Com isto, o menino foi ressuscitado e entregue à sua mãe. Elias então diz à viúva: veja, o seu filho está vivo. A viúva alegre, então respondendo diz: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus, e que Deus realmente fala por meio de sua boca. Muitos profetas de Deus foram mortos a pedido de Jezabel. No entanto, um homem por nome de Obadias, oficial do reino, acabou escondendo 100 profetas em uma caverna, a fim de lhes salvar a vida. E além disto, Obadias também teve um importante papel na história. Este, como era oficial do reino, acabou posteriormente intermediando o encontro do profeta Elias com o rei Acabe. A história conta que ao final de 3 anos de grande seca sobre Israel, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai, apresenta-se a Acabe, porque darei chuva à terra. Elias, então, quando se apresentou ao rei Acabe, o rei proferiu as seguintes palavras: és tu o perturbador de Israel? Elias então lhe responde: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu é a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Elias então proclama um grande desafio. Este tinha como objetivo provar qual seria o verdadeiro Deus, o Senhor que criou os céus e a terra, ou os falsos deuses, tais como Baal, Acera ou Moloque. Elias havia desafiado todos os 450 profetas de Baal e todos os 400 profetas da deusa Acera. A história conta que o profeta Elias e toda a nação de Israel subiram ao Monte Carmelo. Chegando lá, 2 sacrifícios foram postos, um apresentado pelos pagãos e outro pelo profeta Elias. Porém, o desafio era que ninguém deveria queimar o sacrifício, pois o fogo tinha que surgir de uma forma sobrenatural, pelo Deus verdadeiro, quando seu nome fosse invocado. A história conta que os falsos profetas invocaram Baal, desde o período da manhã até o meio-dia. Estes gritavam, dançavam, porém Baal não respondia. Com isto, lá pelo meio-dia, o profeta Elias começa a caçoá-los, dizendo: orem mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo, ou algo do tipo. Então os profetas de Baal começaram a se autoflagelar, porém nada de Baal se apresentar. Então o profeta Elias reuniu o povo que ali estava, e consertando o altar do Senhor que estava derrubado, Elias ainda pede que derramem água sobre o local, deixando-o totalmente encharcado. Com isto, Elias clama ao Senhor, e rapidamente Deus responde com grandes labaredas de fogo, que imediatamente consome o holocausto. Com isto, todo o povo de Israel reconheceu quem de fato era o verdadeiro Deus. E logo todos os profetas de Baal foram mortos, e uma grande chuva caiu sobre a nação israelita.
encerrando assim o terrível período de seca que havia assolado a nação por 3 longos anos. Uma das grandes façanhas do profeta Elias, que é pouco comentada, foi a capacidade de correr do profeta, descrita especificamente no primeiro livro de Reis 18:36. A história conta que Elias foi capaz de correr à frente da carruagem do rei Acabe, por todo o caminho até Jezreel, uma distância calculada de aproximadamente 35 quilômetros. Uma locomoção sobrenatural, dada pelo poder de Deus. A história conta que Jezabel, ao saber do que tinha acontecido aos seus profetas, aumentou ainda mais o ódio pelo profeta Elias. Esta então ordena a sua execução. Porém, o profeta Elias, temendo por sua vida, foge para a região sul. A história conta que mesmo após Deus ter lhe respondido com o fogo vindo dos céus, Elias acaba-se tão entristecido que chega a um ponto de desejar a própria morte. Porém, o profeta Elias foi consolado pelo Criador. E com isto, o profeta foi alimentado pelos santos anjos do Senhor. Um alimento que deu a capacidade ao profeta de andar 40 dias e 40 noites, até uma montanha chamada Horebe. Chegando em Horebe, Elias recebe 3 missões dadas por Deus. A primeira, ungir Hazael, rei da Síria. A segunda, ungir Jeú como o rei de Israel. E a terceira, ungir Eliseu como o seu sucessor. Eliseu seria aquele que complementaria o ministério de Elias, a concluir a comissão dada a Hazael e a Jeú, a ascensão dos tronos da Síria e de Israel. A história conta que Jezabel acabou conspirando contra um servo do Senhor por nome de Nabote. Motivo, este acabou recusando vender sua vinha ao rei Acabe. E com isto, Jezabel, envolvendo-se na questão, acaba conspirando contra a vida de Nabote, que foi sumariamente apedrejado e morto. Elias, ao saber do acontecido, profetizou contra Acabe e Jezabel. A Acabe, assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E a Jezabel, os cães comerão a tua carne junto ao antemuro de Jezreel. Os teus restos mortais serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Com isto, Acabe acabou se arrependendo e se humilhando diante da face do Criador. E com isto, o Senhor acabou adiando por uma geração a destruição de sua dinastia. Porém, mesmo assim, conforme dito nas profecias, Acabe e Jezabel tiveram mortes desonrosas. Após a morte de Acabe, Acasias, seu filho, acabou sendo o sucessor do trono de Israel. Este fez o que era mal diante os olhos de Deus. Acabou caindo nas mesmas armadilhas que seus pais caíram: a idolatria ao falso deus Baal. A história conta que os reinos do sul e do norte estavam em conflitos, e com isto nação se levantava contra nação, em batalhas violentas e sanguinárias. Acasias acabou reinando sobre Israel somente 2 anos. Certo dia, o rei Acasias caiu da janela de seu quarto no palácio real em Samaria e adoeceu gravemente. Ao invés de se arrepender de seus pecados e buscar ao Deus de Israel, Acasias tomou uma providência equivocada.
mandou mensageiros a Ecrom para consultar Baal-zebute, para saber se ele sararia daquela enfermidade. Acontece que o anjo do Senhor contou ao profeta Elias a intenção de Acasias e disse: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebute, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Elias partiu para entregar o recado do Senhor aos mensageiros de Acasias. Estes deram meia volta e foram ao encontro do rei Acasias, que foi logo perguntando o que havia acontecido, pois não tinha dado tempo de irem até Ecrom e voltar. Os servos de Acasias contaram do homem que eles não conheciam, e que saiu ao encontro deles no caminho, e que mandou um recado endereçado ao rei. Então o rei Acasias pergunta sobre a aparência do homem que destinou tal mensagem. E pela descrição que dera, de um homem peludo com os lombos cingidos com cinto de couro, Acasias deduziu facilmente que se tratava do profeta Elias. Com isto, ele mandou um capitão com seus 50 soldados, com ordens expressas para prender o profeta. A história conta que a pequena companhia do exército de Israel encontrou Elias tranquilamente sentado no cume do monte. E com isto o capitão lhe diz: Homem de Deus, o rei ordena que desça. Logicamente, esta não foi uma boa ideia. Elias então responde: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Bastou somente esta palavra para que o fogo de Deus descesse e consumisse a todos os soldados. O capitão e toda a sua companhia foram literalmente torrados. No entanto, o rei Acasias nem se tocou no que havia acontecido. E logo ordenou que outro capitão com mais 50 homens fossem ao encalço de Elias. Porém, a mesma coisa aconteceu. Bastou que o profeta dissesse: Se eu sou homem de Deus, que o fogo do céu desça e consuma a todos. Entretanto, Acasias não se intimidava facilmente, ou não tinha a real noção do que estava acontecendo. Este, pela terceira vez, enviou outro capitão com seus homens buscarem Elias. No entanto, este capitão foi mais cauteloso. A história conta que ele subiu ao monte e se ajoelhou diante do profeta Elias e suplicou: Homem de Deus, que a minha vida e a vida dos 50 homens que estão comigo sejam valiosas, e que não aconteça conosco o que aconteceu às 2 primeiras tropas que vieram a ti. Com isto, o profeta Elias aceitou ir com ele falar com o rei Acasias, devido sua humildade, e também pelo fato de que o anjo do Senhor havia dito ao profeta para que não temesse, e fosse junto com o capitão até Samaria. Elias então se apresentou ao rei Acasias, e logo se aproximando foi proferindo as seguintes palavras: Assim diz o Senhor: Por que enviastes mensageiros a consultar a Baal-zebute, Deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Com isto, Acasias faleceu sem deixar nenhum descendente, sendo o seu sucessor o seu irmão Jorão. A história conta que em certo tempo caminhava Elias e Eliseu por um lugar chamado Gilgal.
Eliseu desconfiava que Elias poderia ir embora e nunca mais voltar, pois Elias lhe havia dito que o Senhor havia lhe pedido para ir até Betel, que significa a casa de Deus. Com isto, Eliseu, seu futuro profeta sucessor, acabou acompanhando o profeta Elias até Jericó. Porém, outros 50 profetas também acabou lhes acompanhando, porquanto eles sabiam que algo relacionado à ida de Elias estava para acontecer. Chegando lá, o profeta Elias e Eliseu se aproximam do rio Jordão. Os profetas ao longe observaram que Elias se aproximou do rio e bateu sua capa na água. O rio se abriu, e entre as águas, Elias e Eliseu passaram em terra seca. Elias então diz ao profeta Eliseu: "O que quer que eu te faça antes de ir embora?" Eliseu então responde: "Eu quero por herança a porção dobrada do poder de Elias." Então Elias responde: "É um pedido difícil de atender, mas você receberá o que está pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá." A história conta que assim foram andando e conversando, Elias e Eliseu. E de forma repentina, num dado momento, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E num relance, Elias foi levado ao céu, em um redemoinho. Eliseu, vendo o que estava acontecendo, gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel." E com isto, Eliseu, vendo Elias ao longe, este desapareceu ao céu. Muito triste, Eliseu rasgou sua capa pelo meio. Depois, pegou a capa de Elias que havia caído. Voltou para a beira do rio Jordão e ali parou. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" Aí bateu de novo na água e ela se abriu. E ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isto e disseram: "O poder de Elias está com Eliseu." E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre mais este assunto. Eu peço que deixe o seu comentário, pois sua opinião é muito importante para nós. E caso não seja inscrito, inscreva-se e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.